Bom dia, pessoal! Hoje a nossa aula vai falar um pouco sobre diferentes situações no universo feminino. Vamos lá, então? Até aqui, nós estudamos várias situações que envolvem a mulher. Por exemplo, o mercado de trabalho. Nós vimos lá na frente que a mulher, dentro de um contexto da sociedade, ela ganha menos que o homem. Isto não é só no Brasil, no mundo inteiro. Lembrem-se que a gente já estudou isso, nós falamos também que a mulher ela tem uma defasagem nesse salário, muitas vezes pela própria escolha da profissão, e também porque ela dá uma pausa durante a sua vida para uma gestação, para cuidar da família. Às vezes ela reduz o seu tempo de trabalho e na história do mundo, na história do trabalho, os homens sempre ganharam mais que a mulher. Hoje a gente sabe que existe uma luta para que essa mulher ganhe a mesma proporção de salário, porque muitas delas são provedoras do lar. E muitas delas, na nossa realidade, acabam ganhando mais que os seus parceiros. Outra situação também que estudamos sobre as profissões. Algumas profissões são extremamente femininas, como mulheres que escolhem a medicina, por exemplo. Algumas delas não vão ser cirurgiãs, elas acabam sendo dermatologistas, outras especialidades, a psiquiatria, que acaba sendo mais voltadas ao universo feminino. A gravidez na adolescência também foi estudado, como ela prejudica o desenvolvimento da mulher nesse momento da sua vida. A mortalidade da mulher em algumas situações, principalmente nas gestações complicadas, as doenças sexualmente transmissíveis, nós falamos do HIV, do HPV, falamos de outras doenças mais antigas, mas que ainda são muito presentes na vida da mulher. Falamos de alguns direitos da mulher durante a sua vida, desde o seu nascimento até o seu envelhecimento diante da sociedade. Estudamos um pouco o que é o PAISM, que é o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher, que é mantido pelo SUS, que vê a mulher e estuda essa mulher e recebe essa mulher com toda a humanização voltada então para suas necessidades pessoais. Também falamos do parto cesárea, que em algumas regiões do Brasil ele ainda é feito com frequência, e também por falta da escolha da mulher, da sua falta de conhecimento do próprio corpo e da situação em que ela vive. Sem opções, elas acabam partindo para o parto cesáreo. Nas doenças mentais, que foi a última aula, onde a mulher pode ser atendida pelo CAPS, que vai dar toda uma assistência. As doenças mentais, elas estão aí, elas são presentes na vida da mulher durante o percurso da sua vida ativa, da sua sexualidade, após a gestação e também diversas situações que ela enfrenta dentro do ambiente doméstico, do trabalho e também da sociedade que acabam desenvolvendo essas doenças. Falamos também da violência, tanto doméstica como dentro de uma sociedade, pela discriminação pela cor, pela etnia, pela sua escolha sexual. Falamos também do câncer de mama e de útero, alguns fatores de riscos, a prevenção, qual é a situação do enfermeiro, na sua capacitação para ajudar essa mulher a entender que ela precisa detectar precocemente essas doenças que são gravíssimas. Falamos do aborto, a necessidade então de um conhecimento sobre o corpo, o que está acontecendo com a própria pessoa, para que ela não pratique um aborto indiscriminadamente. Vamos
Vamos entrar então em alguns assuntos, talvez você já tenha estudado esses assuntos, mas agora nós vamos relembrar, porque afinal de contas é o Seminário Integrador de Saúde da Mulher e não poderia deixar de se falar então na saúde da mulher no climatério e na menopausa. Adotaremos nessa aula, então, os termos climatério e menopausa com base nas definições tradicionais. O climatério nada mais é do que uma fase de transição entre o período reprodutivo e o não reprodutivo da vida da mulher, estendendo-se até os 65 anos de idade. E a menopausa é um marco desta fase, porque corresponde ao último período menstrual, somente reconhecido após passados 12 meses da sua ocorrência. A idade média de ocorrência da menopausa é de 50 anos. Então, temos duas situações. O climatério, que é a transição entre o período que se reproduz e aquele que não se reproduz mais durante a vida da mulher. E a menopausa, ela só pode ser caracterizada quando o período menstrual já se encerrou e ela é reconhecida após passados 1 ano da sua ocorrência, quer dizer, da pausa desta menstruação. E a idade média é mais ou menos entre 50 anos de idade. Climatério e menopausa. Para muitas mulheres que desconhecem o seu próprio corpo, nunca leram nada sobre o assunto, acabam só vendo essa situação quando estão diante dela. A menopausa ou climatério não é uma doença, e sim uma fase da vida de todas as mulheres. Todas nós iremos passar por isso. A maioria das mulheres passa por ela, mas não apresentam queixas e também não há necessidade de nenhum medicamento e nenhum recurso aí terapêutico. Outras, elas acabam apresentando sintomas de intensidade variável e que geralmente acabam sendo transitórios. Mas as mulheres, todas elas passarão por essas situações, tanto do climatério quanto da menopausa. Alguns sintomas, eles são bem característicos desta fase do climatério e da menopausa. Lembrando que o climatério, toda a fase que a mulher se transforma, então, da reprodução à não reprodução, e a menopausa é o encerramento definitivo dessa reprodução, ou seja, da menstruação. Alguns sintomas são devido ao brusco desequilíbrio que os hormônios apresentam, e outros estão ligados ao estado geral da mulher, o seu estilo de vida adotado até então. Por isso que tem mulheres que são muito ativas e durante esta fase de climatério e menopausa passam até sem perceber. A autoimagem, o papel e as relações sociais, as expectativas e projetos de vida também vão contribuir para o aparecimento e intensidade dos sintomas. É isso que eu já falei. Quanto mais atividades, menos a mulher tem que se preocupar com essas fases, porque elas passam desapercebidas. E muitas que se voltam para si mesmas, e aí não tem muito o que pensar, e aquela vida muito rotineira, né? Acaba se preocupando e percebendo muito mais os sintomas do que aquela mulher que corre no seu dia a dia e nem tem tempo para pensar nessas situações. Existe na nossa sociedade uma discriminação sistemática contra as pessoas de idade cronologicamente já alterada, chegando aos 50, passando dos 50. No caso das mulheres, essa discriminação ela é mais evidente e ela acontece não só em relação ao corpo físico, é alimentado também pela supervalorização da maternidade em relação a outras capacidades e pelo mito da mulher ter sempre que estar jovem, bonita, com a pele brilhando, como em outros aspectos da vida também. Então, nós mulheres acabamos sendo cobradas por várias situações dentro da sociedade. Numa sociedade patriarcal como a nossa, em que a juventude e beleza são relacionadas ao sucesso, quando a mulher entra na meia-idade, que é por volta dos 50 anos, muitas mulheres vão se sentir o que? A impressão de que tudo acabou, porque elas vão se sentindo desvalorizadas, discriminadas, não mais atuantes, muitas já estão cansadas do trabalho, já estão começando a pensar na aposentadoria, e aí toda essa fase de mudanças acabam interferindo também no psicológico das mulheres, e ela acaba achando que tudo acabou de verdade.
e não é isso que acontece. Dentre algumas situações que a mulher se sente um pouco mais abatida, um pouco mais triste, é que nessa época da vida também, além da aposentadoria, existe a separação de um casal, em muitas das situações, em muitas realidades, né? Ou a morte do companheiro e a saída dos filhos de casa. Existe uma síndrome ou uma sensação de ninho vazio que ele é muito falado nesta fase da vida da mulher. É aquela hora em que todo mundo deixa a sua casa, deixa essa mulher às vezes fica sozinha e ela se sente então como uma pessoa que cuidou de todo mundo e de repente ela se encontra só. Isso contribui muito para um estado psicológico que não é muito satisfatório, porque ela entristece, ela fica muito angustiada, ela procura então outras saídas, né, para compensar essas dificuldades e essa solidão que ela acaba sentindo, acrescentado à sua fase de vida e suas alterações hormonais. A mulher nessa fase ela deve ser acompanhada, porque a menopausa, no entanto, ela significa o fim do período de fecundidade e não é o final de vida, nem da capacidade produtiva e tampouco o fim da sexualidade. Dessa fase para frente, a mulher vai haver uma transformação na sua vida, mas isso pode ser levado pelo lado positivo, considerando que a expectativa de vida para as mulheres brasileiras está em torno de 72 anos,4, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, e que a menopausa, no geral, ela ocorre entre 45 e 50 anos. Ainda tem muitos anos de vida após a menopausa. Uma mulher que tem uma perspectiva de vida de 75, 80 anos, ela não pode pensar que em 50 anos a sua vida está acabada, porque no mínimo ela tem mais 30 anos para viver e ela tem que viver ativamente, cuidando da própria saúde, do corpo, da mente. E esses anos, eles podem e devem ser bem vividos de forma saudável, de forma plena, de forma ativa e de forma produtiva. Vivemos uma realidade muito diferente da que as nossas avós viveram. O aumento da expectativa de vida da mulher para 72,4 anos, isso para algumas mulheres, mas muitas mulheres são longevas, vivem 80, 85 anos, 90 anos. O aumento da expectativa de vida de nós mulheres criou um certo impacto sobre a saúde da população feminina. Tornaram-se então importantes a necessidade de adoção de medidas que vão visar a obtenção e a melhor qualidade de vida durante e após o climatério. Nesse sentido, a mulher precisa combater o sedentarismo, que ocupa um lugar de destaque e é um fator facilitador de doenças crônicas degenerativas, como a hipertensão, o diabetes, a obesidade. E isso eleva as taxas de morbi-letalidade. O combate ao sedentarismo é uma arma muito poderosa porque melhora a aptidão física, favorece a disposição para viver. Então, a mulher deve procurar uma atividade física nesse momento, nessa fase da sua vida, dançar e fazer alguma atividade na água, caminhar, ter uma vida social mais saudável, ter amigos, sair para conversar, porque isso ajuda bastante na disposição para viver ainda um bom tempo da sua vida. Além disso, além de uma atividade física adequada, há a necessidade de se fazer uma dieta saudável, controle de peso, não fumar, a disponibilidade de tempo para lazer e convivência com familiares e amigos é importante. A dedicação a uma atividade produtiva e o acesso à informação. É a partir desse momento que a mulher tem mais tempo até de pensar em si mesma, de ter mais algumas atividades, que fazer aquilo que ela gostaria de ter feito e não teve tempo, procurar uma atividade ou uma informações mais
mais rotineiras, informações mais frequentes, para que ela possa conviver em sociedade, ter história para contar, ter algumas novidades que circundam o seu dia a dia, para que não caiam então numa situação de tristeza, de mesmice e que ela possa então ter a sua vida muito bem ativa. Falando da medicalização do corpo das mulheres, nós temos então alterações hormonais no decorrer da vida. E nessa fase da menopausa, os hormônios eles serão alterados. Muitos deles vão diminuir, tendem a diminuir. Com o uso de hormônios durante o climatério e a menopausa, há um campo fértil no imaginário feminino pelas falsas expectativas que eles colocam na mulher, achando então que ela vai recuperar uma eterna juventude e beleza. Os medicamentos, ou seja, os hormônios em excesso no corpo da mulher, em nome da ciência e de um suposto bem-estar, sempre foi uma prática da medicina, que só será modificada quando as mulheres tiverem consciência dos seus direitos. Não é obrigatório fazer uma reposição hormonal, é necessário que tenha um acompanhamento médico, uma necessidade concreta, mas muitas mulheres acabam se utilizando dos hormônios para achar que tem uma juventude eterna, e isso não pode não acontecer. E aí ela tendo consciência dos seus direitos, das possibilidades de prevenção de algumas doenças e das implicações desta prática, ela pode então discutir com o seu médico e fazer a melhor opção para a sua vida e para o seu corpo. Por isso, os estudos apontam que o abuso de estrógenos para os sintomas de climatério e menopausa pode acarretar sérios problemas para a saúde. E as mulheres, então, devem ter corretamente uma informação sobre isso, orientações sobre isso, para que elas possam decidir pela adoção ou não dessa terapia de reposição hormonal. Nem todas as mulheres têm necessidade. Tem que haver um acompanhamento médico, como eu disse, muito rigoroso. Essa mulher tem que procurar uma assistência médica devida para saber então se essa reposição hormonal será eficaz para a sua característica de corpo, de vida, de saúde, para que não faça então uma medicalização sem necessidade. A terapia de reposição hormonal, que é chamada de TRH, recomenda-se em alguns cuidados que sejam observados na prescrição desses medicamentos, mesmo nas mulheres consideradas saudáveis. Por exemplo, limitar o uso de hormônios àquelas mulheres que apresentam sintomas resistentes a tratamentos mais inofensivos. Realizar exame das mamas, da região pélvica, antes e durante de qualquer tratamento hormonal. Não adotar um tratamento hormonal para mulheres que tenham tendência a problemas de coagulação, de trombose, de hipertensão arterial, de doenças do coração e taxas elevadas de colesterol, que esses hormônios podem acabar acarretando outros problemas ou até o aumento desses problemas que ela já tem. Não se recomenda também a terapia hormonal por um longo período, para que haja a prevenção do envelhecimento, como é prescrita geralmente. Os hormônios, eles não vão fazer com que a mulher deixe de envelhecer. O envelhecimento, ele é natural de cada corpo, de cada identidade, de cada pessoa, e os hormônios não podem ser usados com essa finalidade. Pensando nisso, o climatério e a menopausa é uma fase de mudanças, de muitas transformações, tanto internas quanto externas. É o momento da mulher fazer novas adaptações. É como a situação da adolescência. Quando a gente começou a fase da adolescência, muitas coisas estavam transformadas de outra forma e a gente precisou enfrentar algumas novas mudanças no corpo. E são as diferentes fases da vida. Mesmo assim, é o climatério e a menopausa onde deve haver várias adaptações da mulher. Ela não ocorre sem questionamentos e coincide com outras mudanças na vida da mulher, como eu já disse, às vezes com a viuvez, às vezes com a saída dos filhos de casa e às vezes com a perda do trabalho ou a aposentadoria.
e tudo isso acarreta um impacto muito grande na vida da pessoa. A quantidade e a intensidade dos sintomas, eles vão estar relacionados também com o tipo de vida que essa mulher tem, tanto pessoal, quanto afetiva, quanto profissional, e com a existência ou não de projetos e sonhos para o futuro. Mesmo nessa fase, ou nessa fase, é que devemos pensar em sonhar e ver, então, quais são as perspectivas ainda que existem para continuar a viver em plena atividade. Falamos então um pouco do climatério da menopausa, onde a mulher deve se sentir ativa. Agora passamos um pouco para a situação da saúde das mulheres lésbicas, que é uma realidade, que não devemos fugir disso, uma opção de vida e que não deve ter de nenhuma forma julgamento. É a escolha de cada pessoa. Considerando a escolha da mulher em viver com uma parceira, as políticas públicas, elas precisam incorporar o entendimento de que essas mulheres, elas também são mulheres e, portanto, elas devem ser contempladas no conjunto de ações de atenção à saúde da mulher como qualquer outra. A agenda de necessidades de saúde dessas pessoas que escolhem viver com pessoas do mesmo sexo é um grupo populacional que diz respeito, dentre outras, ao entendimento na área da ginecologia, em que profissionais partem do pressuposto de que a vida sexual ativa dessas mulheres é sempre de caráter heterossexual, e não é. Elas escolheram viver com mulheres da mesma sexualidade e precisam ser entendidas em seu contexto de vida e de escolha. Focando nessa situação, os estudos apontam que mulheres lésbicas ainda consideram que o câncer de colo de útero só afeta as mulheres heterossexuais e elas estão enganadas, não se sentem então mobilizadas para sua prevenção, achando que não há necessidade, nem para a prevenção também do câncer de mama, achando que não há necessidade, porque não está relacionando ou está relacionando demais essas doenças a questão da sexualidade feminina com um parceiro do sexo oposto, e isso não acontece. Para as mulheres lésbicas profissionais do sexo, um problema que se coloca é a vulnerabilidade pela exposição às doenças sexualmente transmissíveis e entre elas o HIV. As mulheres devem pensar que mesmo elas optando por uma relação do mesmo sexo, elas são mulheres, o seu organismo é feminino, então elas estão propensas a desenvolver essas doenças e precisam ser cuidadas. Temos também uma realidade muito triste, que no geral traz o quê? Alguns textos e estudos e ações sobre violência às mulheres ou contra a mulher, eles não abordam a especificidade das mulheres lésbicas. Não se pode desconsiderar, no entanto, que a violência intrafamiliar contra adolescentes lésbicas é muito grande, quando elas não são expulsas do lar ou são vítimas de violência sexual por parte dos familiares e de formas violentas até de outra forma, como uma agressão moral, uma agressão psicológica. A outra questão que se refere ao acesso à inseminação assistida na rede do SUS, que deve incluir um cliente-alvo as mulheres lésbicas que desejam exercer o direito à maternidade voluntária. Mesmo ela optando a viver com uma pessoa do mesmo sexo, ela tem o direito de ser mãe, e isso deve ser incluso nas questões aí das políticas públicas voltadas às mulheres do SUS. É preciso que os serviços de saúde, eles pensem diferente, sejam estruturados de outra forma, que eles disponham de profissionais capacitados para o atendimento a essas mulheres que escolheram viver com pessoas do mesmo sexo, para um atendimento com responsabilidade, com respeito, considerando a possibilidade da parte dessa clientela ser composta por mulheres que fazem sexo com mulheres. Isso é necessário para que saibam atender as mulheres lésbicas dentro das suas especificidades e respeitando seus direitos de cidadania. Não podemos fugir do respeito,
de tratá-la com integralidade e também com muita capacidade, estudando, avaliando e tendo respeito por essa pessoa. Agora vamos passar a falar um pouquinho sobre as mulheres negras no nosso país, que também faz parte do contexto ou da integralidade do cuidado à mulher em todas as categorias, em todas as etnias. Os estudos apontam que a grande maioria de mulheres negras ainda encontram-se abaixo da linha de pobreza e muitas delas não sabem nem ler nem escrever, nunca foram à escola. Esse número é o dobro se for comparado às mulheres brancas. Por essas razões, elas não possuem conhecimento, não possuem acesso e têm muita dificuldade de chegar aos serviços de saúde de boa qualidade. Isto resulta em mulheres negras que têm maior risco de contrair e morrer de determinadas doenças em relação às mulheres brancas, puramente por falta, então, de conhecimento e de orientação a essas mulheres. Veja como exemplo dessa situação, onde as mulheres têm pouca orientação. Está o menor acesso das mulheres negras à assistência obstétrica, seja durante o pré-natal, durante o parto ou no puerpério. São pessoas que são menos orientadas e menos assistidas nessas 3 fases da gravidez. A mesma situação se repete a atenção ginecológica às mulheres negras, que é maior entre as mulheres brancas do que entre as negras. As mulheres brancas, elas acabam tendo uma orientação maior, elas vão à escola, elas aprendem a ler, a escrever, elas acabam vivendo numa condição, numa sociedade ou em uma cidade maior, enquanto as mulheres negras, elas ainda são mostradas dessa forma dentro das estatísticas. Quando se discute situações como essa, de ainda muita desigualdade entre mulheres brancas e mulheres negras, a necessidade da inserção de um recorte étnico-racial no estabelecimento de metas que propiciem melhor equacionamento das ações estratégicas, indicadoras de mecanismo de operacionalização de políticas de atenção integral à saúde da mulher. Isso quer dizer o quê? Precisa haver um equacionamento dizendo que essas mulheres são iguais e precisam de ações estratégicas e indicadores que mostrem que essas mulheres têm a mesma assistência. A mortalidade precoce é um indicador de anos potenciais de vida perdidos por óbitos que demonstram que para as mesmas patologias, as mulheres negras morrem antes que as mulheres e homens brancos, de um modo geral. E a mortalidade infantil, as estatísticas mostram que apesar da tendência de redução na mortalidade infantil, existe ainda uma diferença relativa entre brancos e negros, que em 1980 era de 21% e depois de muitos anos, como a gente está vivendo hoje, aumentou para 40%. Então, existe ainda todas essas dificuldades e precisa, então, esse trabalho todo, essa inserção no recorte étnico-racial para estabelecer metas que propiciem a igualdade entre as pessoas. Não pode mais haver tanta desigualdade. Por que o recorte racial étnico é fundamental? Porque desta forma é feita uma análise de indicadores de saúde e que se planeja, então, em cima desses indicadores, a execução de ações que propiciem uma vida melhor, uma qualidade de vida para essas mulheres, tanto negras quanto brancas. Indicadores de saúde que considerem cor ou raça, etnia, são absolutamente necessários para que se possa avaliar a qualidade de vida de grupos de populações diferentes, de que como adoecem e de que morrem essas pessoas. E tem que haver estudos mais aprofundados em diferentes raças para que haja igualdade no seu tratamento. Digo igualdade de maneira geral, mas estudando então a característica de cada população. Se uma tem tendência a ter uma determinada doença que a outra raça ou etnia não tem, ela deve ser tratada dentro das suas necessidades e dentro do contexto da sua
característica racial, étnica. Por isso, então, o recorte racial, étnico, ele é fundamental e essencial. Estatísticas mostram que alguns problemas de saúde eles são mais prevalentes em determinados grupos raciais étnicos. No caso das mulheres negras, a literatura refere maior frequência de mulheres com diabetes tipo 2 em relação às brancas, com miomas em relação às brancas, hipertensão arterial, anemia falciforme, que são doenças mais características da etnia ou raça negra. São doenças sobre as quais os dados empíricos são suficientes para demonstrar um recorte racial étnico relativo à população negra. A literatura norte-americana, por exemplo, afirma que a prevalência de miomas em mulheres negras é 5 vezes maior do que em mulheres brancas, e no Brasil também é alta a incidência e reincidência de miomas em mulheres negras. Por isso que esse recorte ele é fundamental para estudar as características dessas pessoas e agir na prevenção de doenças para essas pessoas. Por exemplo, a hipertensão arterial sistêmica e a anemia falciforme. A maior prevalência ela se dá em negros de ambos os sexos, com a peculiaridade de aparecer mais cedo e ser mais grave e complicada nesse grupo populacional. Esse dado adquire maior gravidade quando ele está relacionado à hipertensão arterial durante a gravidez. A hipertensão arterial elevada durante a gravidez, ela leva à toxemia gravídica, uma das principais causas de morte materna no Brasil. A anemia falciforme é uma doença hereditária que incide majoritariamente em negros em todo o mundo, sendo a do tipo Banto, que é a mais grave e é predominante no Brasil. Então, são doenças características da raça negra, característica que eu digo assim, a negra e a branca vai ter, mas tem alguns pontos que são diferentes nesse tipo de etnia ou de raça. Então, a prevenção, ela deve contribuir para que essas doenças não se prolonguem, para que não se tornem crônicas e para que tenham um cuidado adequado no momento certo, porque elas levam à mortalidade das pessoas. A precariedade de condições de vida das mulheres negras acabam levando essas mulheres a apresentarem também maiores taxas de doenças relacionadas à pobreza, como o câncer de colo de útero, que é 2 vezes mais frequente em mulheres negras do que em brancas. A realização de melhores pesquisas nacionais sobre a saúde das mulheres negras se faz necessário para que haja implementação de políticas públicas que avaliem os níveis locais e que respondam às necessidades desse segmento da população, excluído dos serviços de saúde e dos bens sociais. Voltamos a falar então na integralidade e na equidade, todas devem ser tratadas da mesma forma. Tem que haver um olhar maior para a precariedade das condições de vida dessas pessoas que levam essas mulheres a desenvolver esses problemas e o índice de mortalidade é muito alto nesta população. Falamos então sobre as mulheres negras, falamos sobre as mulheres lésbicas, falamos nas situações das mulheres, tanto as lésbicas quanto as negras, quanto as brancas passam, que é o climatério e a menopausa. A nossa atividade para nota, que vocês devem me enviar por e-mail, é muito simples. Vocês vão fazer uma breve resenha do que vocês ouviram nessa aula, que chamou a atenção. Faça uma breve resenha com as suas palavras no entendimento desses assuntos que nós conversamos e envie para o meu e-mail, tá bom? Isso é para nota, para a gente ir computando as nossas notas para o final das atividades, porque a gente já está terminando o semestre. Termino então desejando a todos uma boa semana, estudem bastante, se cuidem, durmam, se alimentem direito, procurem descansar, viver com a família à medida do possível e vamos em frente. Já estamos terminando mais esse semestre e daqui a pouco tudo passa, né? E vamos lá. Bom dia a todos.